A psicanálise infantil é um campo fascinante que transforma o consultório em um espaço de descobertas, através do brincar. Diferente da análise com adultos, onde a palavra é soberana, com as crianças o lúdico é a principal via de acesso ao inconsciente infantil. Eu sou Rose Siqueira, professora de psicanálise, professora de neurociência, neuropsicopedagoga. Fica comigo nesse vídeo porque você vai descobrir muita coisa interessante a partir da psicanálise infantil. Qual a importância da psicanálise infantil? Vejamos então. Para a criança, a fala muitas vezes é insuficiente para expressar o sofrimento. Diferente do adulto, que usa a associação livre por meio de palavras, a criança utiliza as brincadeiras. O brinquedo é o significante. Na clínica infantil, não há diferentes formas de observarmos a brincadeira para ver se a criança é criativa ou não, mas para entender como ela encena seus conflitos internos, traumas e fantasias. Atender crianças em psicanálise clínica nos permite testemunhar a montagem do aparelho psíquico em tempo real. O estádio do espelho, segundo Lacan, nos ajuda a compreender como a criança se reconhece na imagem e no desejo do outro. Isso é vital para diagnosticar psicoses, psicoses infantis ou até mesmo autismo. Na psicanálise infantil, os pais são os portadores do discurso que a criança carrega. Entender a importância da psicanálise aqui é saber separar o que é sintoma da criança e o que é sintoma dos pais nela depositado. Vejamos a seguir. Vejamos agora o sintoma como grito. Muitas vezes, a criança chega ao consultório com uma queixa escolar, como agressividade, desatenção, ou uma queixa biológica, como a enurese, ou mesmo a eliminação involuntária das fezes. Na visão psicanalítica, o sintoma não deve ser silenciado rapidamente com medicação ou adestramento comportamental. Ele é um sinal que alguma coisa não vai bem. O analista busca o que aquela malcriação ou aquele silêncio está tentando dizer sobre a dinâmica familiar e o sofrimento daquela criança que está em formação. A relação transferencial com a criança é intensa e multifacetada. O analista torna-se muitas vezes um suporte para as projeções da criança. É preciso saber jogar, entrar na fantasia, mas manter o lugar de analista, que pontua e faz o corte necessário para a simbolização. Essa é a beleza da clínica infantil. O atendimento infantil especializado pode transformar a vida de uma criança, transformando essa criança em um adulto saudável, equilibrado e muito mais feliz. Ao falar de psicanálise infantil, nós precisamos também falar sobre a depressão infantil. Os fatores de risco são principalmente a sobrecarga dos pais, famílias divididas e isolamento digital. A tutela midiática, telas substituindo a função mediadora dos pais, criando mundos paralelos, mundos virtuais. E aí aparecem os sintomas, como as condutas antissociais, a perda da vontade de viver. Vou repetir: a perda da vontade de viver, que muitas vezes leva a criança ao suicídio, como resposta a um ambiente que falhou em prover segurança emocional. Trabalhar a depressão infantil sobre a ótica da psicanálise exige uma sensibilidade muito aguçada, pois, diferente do adulto, a criança raramente expressa a tristeza através do relato verbal direto
ou da melancolia clássica. Nós precisamos, então, interpretar os sintomas porque a criança não sabe dizer o que está sentindo. Se esse vídeo faz sentido para você, repasse para outras pessoas. Outras crianças poderão ser ajudadas com esse conhecimento. Você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Na clínica infantil, a depressão costuma aparecer de forma equivalente ou mascarada. Em vez de apatia, podemos ver frequentemente irritabilidade, instabilidade, explosões de raiva ou baixa tolerância à frustração. Sobre a agitação psicomotora, a criança que não para, tentando fugir de um vazio interno que ela não consegue nomear, ela não consegue dizer o que sente. E então nós temos também as somatizações, como dores de barriga, dores de cabeça, problemas de sono sem causa orgânica e também podemos dizer das regressões, voltar a fazer xixi na cama ou querer mamadeira, buscar por um tempo o cuidado que era garantido quando ele, a criança ou ela, ainda era bebê. Melanie Klein deixa para nós um legado muito importante. Quando nós vamos olhar sobre a perspectiva teórica, Melanie Klein fala sobre a depressão infantil e o foco, então, é a percepção da criança de que o objeto amado, mãe ou o cuidador, e o objeto odiado são a mesma pessoa. A depressão infantil surge do medo de ter danificado esse objeto amado com seus impulsos agressivos e a necessidade de reparação. Como eu já falei antes, eu sou professora de filosofia, de psicanálise e de neurociência. E se você está gostando desse vídeo, se ele faz sentido para você, passe para outras pessoas para que elas também tenham essa base de conhecimento tão importante para o entendimento da depressão infantil. O Winnicott sugere que a capacidade de ficar deprimido é um sinal de maturação. Significa que a criança já possui um eu integrado o suficiente para sentir perda e culpa. O perigo é quando não há suporte ambiental para atravessar essa fase. Então, a depressão pode tomar uma proporção muito maior e desenvolver, inclusive, outros transtornos mentais. Vale destacar que o brincar, que as brincadeiras, é uma via real para o inconsciente da criança. Nós temos também formas inibidas de brincar. Uma criança que não consegue brincar ou cujo jogo é repetitivo e sem vida é um sinal de alerta máximo para a depressão. Aquela criança que vê todas as outras crianças brincando, mas ela fica lá no cantinho dela como se fosse só uma timidez. Então, nós temos que prestar atenção nessa criança. A função do analista, então, ele vai funcionar como um contentor das angústias que a criança não suporta. Vai ajudar essa criança a transformar o terror que não tem nome em elementos que eles possam simbolizar. E é através do lúdico, da brincadeira, que muitas vezes nós, que somos educadores, que somos psicanalistas, nós vamos descobrir essa via de acesso ao inconsciente e trazer a criança novamente para uma vida saudável, feliz, superando os sintomas da depressão. Ao falar sobre psicanálise infantil, é importante lembrar de Anna Freud. É fundamental, pois ela foi uma das grandes pioneiras em adaptar as técnicas psicanalíticas especificamente para o universo infantil. Muitas vezes, ela entrou em debates teóricos com Melanie Klein. Diferente de Klein, ela focava quase que exclusivamente no mundo interno e nas fantasias inconscientes. Anna Freud
trazia um olhar muito atento para o ego e para a realidade externa da criança. Fica comigo até o final, porque nós temos ainda coisas importantes para falar sobre a depressão infantil e o atendimento clínico. Enquanto a psicanálise clássica buscava o id, Ana Freud defendia que na criança o ego ainda está em formação. Ela focava em como a criança se defende das angústias. Vejamos a seguir, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o nosso canal crescer. Mecanismos de defesa segundo Ana Freud. Ela mapeou como as crianças usam a negação, a regressão e a identificação com o agressor para lidar com os próprios conflitos. Ela também vai falar sobre aquilo que é observável. Ela valorizava a observação direta do comportamento, não apenas o simbolismo nas brincadeiras. Um dos conceitos muito importantes sobre Ana Freud, o que ela deixou de legado para nós, são as linhas de desenvolvimento. Ana Freud propôs que não devemos apenas olhar para os sintomas isolados, mas sim para o caminho que a criança percorre da dependência total à autonomia. Se uma criança trava em uma dessas áreas, como o desmame ou o controle das fezes e da urina, ou a passagem do brinquedo ao trabalho escolar, ali então reside o foco do tratamento. Esse foi um grande legado que Ana Freud deixou para todos nós que desejamos atuar na clínica psicanalítica ou mesmo na educação infantil. A aliança terapêutica e o papel pedagógico. Ana Freud acreditava que antes de interpretar o inconsciente, o analista precisa se tornar uma figura de confiança para a criança. E aí, diferente dos adultos, a criança nem sempre sabe por que ela está ali diante de um analista. Ana defendia um período de preparação para a análise, onde o terapeuta tinha um papel mais ativo e, às vezes, até pedagógico, ajudando a criança a entender os seus sentimentos. Ana Freud destaca a importância dos pais nesse processo. Para ela, o ambiente externo era determinante. Ela não isolava as crianças em consultórios. Entendia que o tratamento dependia da colaboração e da orientação aos pais, já que a criança ainda é dependente da realidade familiar para manter seu equilíbrio emocional. Enquanto Clay mergulha nas profundezas das fantasias infantis, Ana Freud nos lembra de olhar para como essa criança sobrevive aos seus sentimentos, aos seus medos e ao mundo real. A vida é feita de desafios e muitas vezes as emoções podem parecer maiores do que são. Ansiedade, medo, frustração, tristeza, isso faz parte da nossa experiência, da experiência humana. Mas quando elas não são compreendidas e equilibradas, podem se tornar barreiras para o nosso crescimento, para a nossa construção pessoal. Por isso, a regulação emocional é essencial. A neurociência ensina isso. Regular as emoções não significa ignorar as emoções ou reprimir, fazer de conta que nada está acontecendo, mas aprender a reconhecer, entender e canalizar de forma saudável. Quando a gente consegue lidar com os nossos sentimentos de forma consciente, nós podemos tomar decisões mais acertadas, fortalecer nossos relacionamentos, nosso trabalho, podemos cultivar um estado de bem-estar duradouro. Isso é possível. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua sugestão para os próximos vídeos. O que você gostaria de ver aqui sobre psicanálise, neurociência, neuropsicologia? Diga aqui nos comentários. O que você gostaria de ver aqui? Deixa a sua pergunta, porque a neurociência mostra que existem conflitos, né? Conflitos entre o cérebro emocional e o racional. E às vezes a gente não encontra respostas.
mas deixa aqui o seu comentário, porque eu vou gravar de acordo com aquilo que você disser aqui. Até o próximo.